E aí pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. E eu tive que colocar a BM de volta aqui no laboratório. Por quê? Tá, primeiro eu vou tentar explicar um pouco qual que é a história desse carro. Esse carro é uma BMW 95 325i. Eu comprei esse carro mais ou menos aí uns 3 anos atrás. E o que acontece? Esse carro ele andou comigo. Quando eu comprei esse carro, na verdade, eu já sabia que o motor não estava muito bom, né? Ele já assoprava no respiro, ele já fumava, né? Queimava óleo, batia bastante saia, batia tucho, de manhã batia corrente, bastante. E eu já sabia que estava ruim, mas comprei mesmo assim. E depois que eu andei um ano e um mês, mais ou menos, um ano e 2 meses, quase 10 mil quilômetros com esse carro, ele veio a quebrar pistão, né? Na verdade ele quebrou a canaleta de pistão. De tanto que o cilindro estava gasto, que é um dos problemas crônicos desse motor, é ele gastar cilindro, porque a saia do pistão é muito pequenininha, muito baixa, então o pistão ele não tem muito apoio. E daí vem toda aquela série de fatores, né? Uma manutenção errada, óleo errado, trocado na hora errada, né? Troca só o óleo, não troca o filtro. O filtro de óleo desse carro, quando eu catei ele, que eu já troquei o óleo e o filtro, tava assim, praticamente não existia mais, entendeu? Ou seja, todo o papel do filtro já tinha até misturado no óleo, já tinha ido para tudo quanto é lugar. Então, é uma pena, mas esse carro, ele é exatamente igual a Maré. Ele é um carro muito bom, porém as pessoas não sabem cuidar. E daí o que acontece? Levou um ano, esse carro ficou uns 6, 8 meses parado, quebrado, sem eu nem mesmo desmontar para ver o que tinha acontecido. E daí eu fiquei mais ou menos um ano e meio fazendo o motor dele bem devagarzinho. E o que acontece? Eu queria fazer um vídeo só sobre como foi fazer o motor, tá? Porque na época eu não tinha essa ideia do canal, não tinha essa pretensão de ficar filmando e mostrando, né? Esse tipo de coisa, mas esse motor, vamos dizer assim, seria gambiarra, né? Mas tem muita peça de outros motores dentro dele, como por exemplo o retentor de válvula, né? O vedador de válvula das válvulas do cabeçote são os mesmos vedadores do Gol 1016 válvulas, do Golzinho G3, né? É haste de 6 e acho que, se não me engano, se não me falha a memória, o corpo é 11 ou 10,5, que é o haste 6 por 10,5 ou 11. E retentor traseiro do virabrequim, o retentor certo desse carro, eu não vou lembrar agora a medida interna e externa, mas eu lembro que a altura do retentor é 12 milímetros. Só que se você procurar o Peugeot 307, né, que é os 2.0 16 válvulas, eles têm o mesmo diâmetro interno e externo, só que em vez de ser 12 de espessura, ele tem 9. Ou seja, dá para montar tranquilamente. Você passa a cola, faz de uma forma que você tenha certeza que o retentor não vai pular ou não vai ficar torto, e funciona perfeitamente. Então assim, tem muita coisa desse motor que eu usei de outros motores para fazer o motor e funcionou perfeitamente. Só que o que acontece? Até eu vou colocar uma cena aí do carro funcionando, porque esse carro já estava pronto, ele já estava funcionando há mais ou menos uns 2 meses. Eu dei a primeira partida nesse carro. E daí faltava fazer escapamento. Eu terminei o escapamento, fiz até escapamento até atrás. Provavelmente vou colocar uma foto aí também, porque do jeito que tá agora não dá pra mostrar lá embaixo. Fiz escapamento. Aí esse carro ainda não tava andando mesmo, por dois motivos. Um, que é a ventoinha, que quando o carro tava desmontado eu acabei emprestando para um rapaz aí a ventoinha e ela nunca mais voltou, né? Ele não me devolveu, não comprou outra, sumiu. Então eu não tenho ainda a ventoinha. E esses 2 anos aí que o carro ficou parado,
eu não paguei o documento. Então esse carro tem aí um débito de documento aí, coisinha pouca também. E era isso que estava faltando para ele voltar a andar. Pagar o documento, que é merreca, e comprar a ventoinha, que também não é caro. Só que o que aconteceu? Umas 2 semanas atrás, eu fui dar partida nesse carro, ele pegou, normal, e deu uns 5 minutinhos ele começou a falhar. A falhar bem pouquinho, dar uma batidinha bem pouquinho, daí a batida foi aumentando, a falha foi aumentando, até que ele perdeu um cilindro inteiro. Ficou um barulho de assoprado, como se fosse, aí quem conhece melhor aí, como se fosse vazando compressão do cabeçote do Fusca, vamos dizer assim, o barulho que estava fazendo. Eu achei estranho, desliguei, né, tava com as capas ali, então eu não consegui olhar qual cilindro que estava acontecendo isso. E daí o carro estava no meio da garagem, então quando eu fui tirar a maré, aquela maré que eu fiz o motor, eu tentei dar partida para puxar o carro para fora e ele deu um estouro na admissão. Ou seja, provavelmente aconteceu algum problema nas válvulas de admissão de algum cilindro aí que eu não sei qual é ainda. Então, ou a válvula desmontou, as travas de válvula e a válvula desceu, ou quebrou a válvula, ou quebrou a sede, ou a sede caiu, ou o tucho estourou e calçou e está a válvula aberta. Alguma coisa aconteceu na admissão, furou a válvula, vai saber, entendeu? Então, ou alguma outra coisa, por exemplo, esse carro, esses bicos injetores desse motor, eles são, vamos falar assim, eles são bem ruinzinhos, porque não sei se vai dar para pegar bem, talvez fora depois eu mostre melhor. Esses bicos, eles vazam muito, você vê que tá até marcado já, ó, de vazamento, ó, entre o plástico e o metal. E vocês veem, ó, que tem 4 bicos de maréia, que esses amarelos, e tem 2 da BM mesmo. E teve um bico aí que eu tive que tirar ele e colocar umas 6 vezes, porque coloquei o bico, vazou, coloquei outro, vazou, coloquei outro, vazou, coloquei um outro, estava travado, e assim foi. E numa dessas caiu aquela pontinha de plástico do bico, aquela pontinha que segura a borracha, e caiu, vamos dizer assim, ela quebrou e ficou metade para dentro do motor. Só que isso já fazia várias vezes depois, eu já tinha funcionado o motor várias vezes depois que isso aconteceu. Então não sei se essa pecinha de plástico talvez não estragou, tá? Então eu não sei ainda, eu vou abrir para ver. Na verdade eu vou primeiro tirar o coletor de admissão para tentar identificar em qual cilindro foi o problema, né? Vou tirar as velas, ver se eu encontro alguma coisa errada, mas é certeza que eu vou ter que tirar o cabeçote. Mas só para ir devagar, eu vou começar por esses passos, por esses pontos: coletor de admissão, tampa de válvula, e se não tiver jeito mesmo eu tiro o cabeçote, mas é um servicinho meio grande, então provavelmente vai levar vários vídeos para conseguir tirar o cabeçote, tá ok? Até porque já foi quase um vídeo inteiro só para contar a história do carro. Então eu já volto com mais cenas. Ó, pessoal, agora então já tirei o coletor de admissão. E o que eu acho mais engraçado desses motores, Maré, BM, esses motor grande assim, meio robusto, né? Eu acho muito engraçado que você tira uma peça e parece que já acabou o motor, né?
coletor de admissão aqui, ó. Aparentemente, assim, até eu acho que foi uma sorte, né, da minha parte, que a mangueira que vai aqui, ó, né, que é a parte de baixo do coletor de admissão, certo? Tem aqui o sensor de temperatura de ar, a tomada de vácuo para o regulador da flauta e a linha de combustível que é presa, esses encanamentos aqui que são presos por baixo. Aqui vai o TBI, nessa boca aqui. E aqui atrás ele tem uma tomada que é para você ligar o atuador de marcha lenta, que no caso da BM ele, não vou falar que é igual, mas ele é muito parecido com o do Ômega, né, o atuador de marcha lenta dele. E ele é só encaixado aqui a mangueira. Por sorte não tinha abraçadeira nem nada. Então quando ele deu a partida e deu a ignição com alguma coisa aberta dando passagem, essa mangueira que escapou. Isso aqui funcionou como uma válvula de segurança, vamos dizer assim. Porque se aqui tivesse com a abraçadeira bem seguro, ou ele ia ter que estourar a mangueira, ou ele ia estourar o coletor, alguma coisa do tipo. Aqui só o primeiro cilindro aqui que está meio branco, o duto aqui, não sei porquê, mas está aí. Aqui, ó, se vocês repararem, pessoal, o coletor de admissão desse carro é muito fácil de tirar, é muito simples, tá? Tem esse apoio aqui e um outro apoio para cá, aqui, ó. Então você solta dois parafusos 10 aqui, dois parafusinhos cabeça 10 M6 e essas 7 porquinhas 11 que vão ali no cabeçote, liga e desliga as mangueiras, bico, essas coisas e tá fora. Atuador de marcha lenta aqui, ó, que eu falei para vocês, ó. E essa mangueirinha aqui vai ligada lá, foi ela que escapou quando deu o baque. A princípio, olha lá dentro lá, ó. O segundo cilindro dá a impressão que tem uma sujeirinha lá na cabeça da válvula, uma rebarbinha de alumínio. Não sei bem o que é. Tá, aqui tá aberta e tal, mas tudo em ordem. Já fiquei feliz porque eu tava temendo o pior, que era a válvula ter despencado, ter caído a sede, feito um regaço. Então assim, já tô mais feliz, porque não tem nada muito anormal, né? Aparentemente tá tudo em ordem. Então agora o próximo passo é tirar a tampa de válvula, conferir o ponto. Lembrando que esse cabeçote tem uma ferramenta certa, tá? São duas ferramentas, bem parecida com a do Maré, assim, vai. Só que em vez de ir no came, ela vai na traseira do comando. Tem um quadrado na traseira do comando onde você encaixa a ferramenta. Então assim, eu vou tirar a tampa de válvula e vou conferir meio a olho, né? Sem a ferramenta. Para ver se não, às vezes o comando só girou um pouquinho, né? E perdeu o sincronismo, tal, sei lá. Ou olhar, ver se o tucho do came não tem algum problema, alguma coisa do tipo. Então já volta aí. Bom, pessoal, agora já está sem tampa de válvula. E vou mostrar para vocês aqui, ó. Os dois quadrados que eu falei para vocês, ó, estão ali, ó. Comando de escapamento e admissão. E não sei se vocês conseguem reparar, ó, na ponta do comando, ó, na ponta do quadradinho ali, tem dois furinhos. Então esses furinhos para cima, os quadrados, esse furinho virado para cima. Então assim, logicamente que tinha que colocar a ferramenta aí para ter certeza, mas a olho dá para ver que não está muito fora, ou não está fora o suficiente para fazer isso, né? Eu dei umas voltas no motor aqui, não achei nada de anormal, as válvulas abrem, fecham normalmente, não faz estralo, a válvula não tá bamba nem nada, mas eu ainda vou fazer outro teste antes de tirar o cabeçote, né? antes de realmente desmontar, que é o que? Agora já é noite, amanhã
Eu vou na cidade e eu vou ver se eu consigo emprestado uma ferramenta que ela serve para colocar pressão no cilindro. Você rosqueia no lugar da vela e joga ar comprimido dentro do cilindro. E o que acontece? Todos os cilindros têm que estar, vamos dizer assim, para não falar iguais, eles têm que estar bem próximos, assim. O PSI que vai suportar de pressão ali dentro, entendeu? Que as válvulas vão vedar, que o anel vai vedar. E se tiver algum lugar dando passagem, ele vai ficar soprando. Não vai chegar na pressão certa e vai ficar soprando. Então a gente consegue descobrir para onde está vazando. Tá? E se eu fizer esse teste e todos os cilindros derem a mesma compressão, eles segurarem a mesma pressão, aí é um indício de que não é nada no cabeçote nem no motor. Então eu estava pensando aqui agora, como tem o primeiro cilindro, ele está bem diferente a cor, ó, ele está branco, o resto está tudo mais queimadinho. Eu estou pensando aqui que talvez pode ter acontecido de ter travado o bico aberto e em vez de ter dado um calço, ele deu uma pré-ignição em tudo. A hora que eu dei a partida, ele deu vamos dizer assim, deu uma queima com um monte de cilindro e deu um baque. Pode ser também. Então, provavelmente também vou levar os bicos para bater na máquina, para também dar uma conferida. Até aquele um lá que tá vazando, talvez já ver se eu tenho mais um aqui para tentar trocar ou já correr atrás de outro. Beleza?